Olá, patriotas, voltei recheada de notícias importantíssimas para vocês. Pavinato, ele mesmo, soltou uma bomba que pode acabar com a farra do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A situação é gravíssima. E a bomba é muito grande. E mais, ainda tem notícia de Interpol e tem a ver com Alexandre de Moraes. Eu vou trazer todos esses detalhes para vocês. Mas antes de eu trazer essas e mais outras notícias interessantíssimas, deixa aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando. Também deixa o seu nome para mim te mandar um oi e um muito obrigado pelo carinho. E o meu oi de hoje, obrigado pelo carinho, vai para Cássia de Santos, São Paulo. Cássia, obrigado pelo carinho. Mas sem mais enrolação, vamos para as notícias, porque hoje ela promete incendiar o Brasil e vai cair como uma bomba no STF, principalmente no colo de Alexandre de Moraes, e prestes a explodir. E pode o pior acontecer para ele. Vejam. Com coragem de poucos, Pavinato compra grande briga e vai pedir prisão de Moraes. É isso mesmo que vocês escutaram, além do afastamento imediato do ministro. O jornalista e jurista e apresentador Thiago Pavinato comprou uma grande briga que pode mexer com toda a estrutura do judiciário brasileiro. Pavinato vai atrás dos responsáveis pela morte do preso do dia 8 de janeiro, Clériston Pereira da Cunha. Realmente essa morte não pode ficar impune e ele tem toda a razão. Alguém tem que fazer algo. E foi Pavinato, esse corajoso jornalista, que sempre mostrou que teve coragem. Ele já anunciou que vai processar Alexandre de Moraes e pedir sua prisão junto ao judiciário. O jornalista tomou essa decisão após conversar longamente com a viúva de Clezão. Olhem isso. E quando criança sempre fui muito devoto de Nossa Senhora. E uma das orações, chamada Salve Rainha, é Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E o Brasil virou um vale de lágrimas. Verdade. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E com esse quadro pintado da OAB, e doutora, parabéns pela coragem. A última vez que eu falei da OAB em São Paulo, a única coisa que me foi garantido foi um processo, né, do Tribunal de Ética e Disciplina contra mim. Nós precisamos bradar. E nós precisamos bradar para os nossos advogados. E os nossos advogados precisam agir independentemente da OAB. E nós devemos contar com os nossos representantes em Brasília. Mas da mesma maneira que aquele que tem fome precisa de comida agora, aquele que tem sede precisa de água agora, aquele que é injustiçado precisa de justiça agora. Verdade. Nenhuma atuação da OAB vai desfazer o descalabro que esse país está vivendo. Aliás, eu lembro que no dia 31 de dezembro do ano de 2022, os jornalistas de esquerda escreviam assim: acabou a noite do fascismo. Ao que me parece, nós vivemos um regime fascista desde o dia 1º de janeiro deste ano, que foi endurecido após o 8 de janeiro. Realmente, Pavinato tem toda a razão. O momento é sim que estamos vivendo um regime fascista, um regime de ditadura. Infelizmente, o povo brasileiro está passando por isso em pleno século XXI. E quando isso era falado, nós não acreditávamos, mas realmente, desde o dia 1º de janeiro, o Brasil está um caos. Está indo ladeira abaixo, principalmente em relação à justiça do Brasil, que não tem sido cumprido nada, principalmente com os advogados do dia 8 de janeiro. Mas Pavinato teve a coragem e foi direto na Câmara dos Deputados. E o que ele vai fazer lá, eu vou revelar para vocês agora. Se a morte ficar impune, acabou. Qualquer esperança de um Brasil melhor. Acabou, morrer, pode jogar pá de cal. É o fim. Não existe mais. Esta morte do Clezão, por mais triste que seja o fato, por mais que a sua família preferisse que ele estivesse junto deles, mesmo que preso, mas vivo, essa morte ela não pode ficar impune. 3 crimes foram cometidos na modalidade de concurso formal. E
a intenção, o dolo, o menosprezo, a consciência da prática desses crimes por parte do ministro Alexandre de Moraes, ela está no fato de que essa conduta dele em ignorar, em deixar de apreciar aquilo que ele tem a obrigação legal de apreciar, esse menosprezo dele ao pedido do réu, ao parecer do Ministério Público, que concordou com a liberdade provisória, essa conduta omissiva do ministro Alexandre de Moraes, ela viola, no mínimo, eu fiz a contagem, 32 dispositivos legais. Existe aí a violação de 32. Olha o que diz Pavinato, 32 dispositivos legais. Então, são 32 coisas que Alexandre de Moraes violou. E é por isso que Pavinato está decidindo acabar com a farra do ministro. E olhem a bomba que ele vai soltar agora. Vejam. Não é um, não é dois, não é três. São 32 dispositivos legais. E se um advogado, no meu caso, não puder peticionar requerendo algo que é legítimo à viúva e às filhas da vítima, acabou o direito no Brasil de vez. Não vai haver mais esperança. O direito ele já está ferido de morte, já está na UTI faz tempo. Mas se nada acontecer diante da morte do Clezão, acabou a esperança. Eles vão se proteger, Pavinato, não vai acontecer nada. É claro que o próximo a dançar serei eu. Percebam que Pavinato já tem noção do que pode acontecer com ele, mas mesmo assim ele está disposto a lutar pela morte de Clezão, porque ele vai representar a viúva, que está realmente desolada com a morte e principalmente com o Estado, que tem culpa em tudo, mas não quer fazer nada, e que Alexandre de Moraes poderia sim ter soltado Clezão e essa morte ter sido evitada, porque já estava sim o parecer da PGR para que ele fosse solto, mas nada foi feito e eles estão tentando abafar isso. Só que Pavinato não vai deixar barato, principalmente porque os povo vai à rua no dia 10 de dezembro. E a principal pauta será isso. Além de Flávio Dino, né, que ninguém quer ele no STF. Mas o momento é sobre isso. Vejam. Nenhum ministro do STF jamais foi denunciado pela prática de crimes comuns e então, eu não sei o que responder o que vai acontecer, porque é algo inédito. Nunca aconteceu, não tem precedente. Apesar de haver a possibilidade legal, não existe precedente na história do Brasil de que isso tenha acontecido. Agora, algo precisa ser tentado, algo precisa ser feito. Eu sei que as autoridades se protegem. E o que eu estou contando aqui para vocês, ninguém sabe. Né? O professor Marcelo Somo sabia porque eu falei com ele, a Dani sabia porque eu já tinha comentado com ela, mas ninguém da imprensa sabe. Então, o que eu vou fazer em Brasília amanhã, eu estou contando aqui em primeira mão. E, sinceramente, muito sinceramente, eu não sei porque nunca foi intentada uma ação em razão desses crimes que vêm sendo cometidos. E eu tenho a mais plena certeza de que o resultado da morte do Clezão na prisão, morte que é o resultado de uma conduta omissiva dolosa do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, tendo ele a obrigação de dar ao Clezão a liberdade provisória, ou seja, mandá-lo cumprir medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, seja em razão do quadro de saúde delicadíssimo que ele tinha desde antes de ser preso preventivamente, dos alertas que foram registrados pela médica reumatologista de que, na prisão, o quadro clínico dele certamente levaria à morte. Já estava falado que o quadro clínico dele poderia levá-lo à morte. Infelizmente foi o que aconteceu. É por isso que Pavinato se encheu de coragem e está representando a viúva de Clezão e quer pedir sim a prisão de Moraes e também o afastamento imediato dele do STF. E ele morreu no dia 20. Tudo isso somado ao menosprezo, ao desprezo deliberado, consciente, porque ilegal,
do ministro diante desse quadro da realidade. O penúltimo pedido, aliás, para que ele fosse colocado em liberdade provisória, feito pelos advogados de defesa, foi no dia 3 de agosto. No mesmo dia 3 de agosto, o ministro Alexandre ele recebeu o processo. O processo foi enviado para que ele visse essa petição. E ele viu essa petição. Tanto que ele mandou a PGR se manifestar sobre o pedido, que é de praxe na justiça. Mas esse mandar a PGR se manifestar, ele só fez isso 22 dias depois de apresentada a peça. Mas ele mandou. A PGR quase que imediatamente respondeu com um parecer dizendo: de fato, este homem precisa sair da prisão preventiva, senão ele vai morrer. E o protocolo desse parecer da PGR aconteceu no dia 1º de setembro. E no mesmo dia 1º de setembro, o processo foi enviado para a ciência do ministro Alexandre de Moraes, que não fez nada. Gente, vocês perceberam como está complicada a situação de Alexandre de Moraes? Pavinato diz que não vai deixar barato. E agora, olhem esta notícia, que tem a ver com o ministro também. PF dá informação sobre situação de Oswaldo Eustáquio e desagrada profundamente o ministro Moraes. A última informação prestada pela Polícia Federal sobre a eventual prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio parece que desagradou profundamente o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A PF afirmou que o ministro, que ainda não conseguiu incluir na difusão vermelha da Organização Internacional da Polícia Criminal, a Interpol, o nome do jornalista. Moraes determinou a inclusão do nome de Eustáquio na lista da quais 6 meses, mas ele segue fora da lista. O coordenador-geral da Cooperação Policial Internacional da Interpol, Fábio Mertens, afirmou ao ministro que, apesar da decisão de Moraes em junho e de um esforço desse pedido, a Interpol ainda não havia feito a inserção do nome de Eustáquio na lista vermelha. O delegado da PF esclareceu ao ministro que a Interpol não faz inserção de difusão vermelha contra pessoas que pediram refúgio ou asilo político a outros países. Isso com certeza desagradou Moraes, mas o mundo está vendo o absurdo que está acontecendo. Moraes pedindo para a Interpol colocar o nome de Eustáquio como se ele fosse perigoso. Realmente é o que estamos acontecendo e vivendo no Brasil. Mas, como vocês podem perceber, Pavinato resolveu ir na Câmara dos Deputados delatar Alexandre de Moraes. E sim, ele está pedindo a sua prisão e também o seu afastamento imediato, para que as coisas sejam feitas sem interferência do ministro. Bom, este foi o vídeo de agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal, curte, compartilha, comenta, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigada a todos. Até daqui a pouco eu volto com mais vídeos, mais notícias e mais reacts para vocês.